Bom dia, bem-vindos, bem-vindas à nossa terapia de grupo de quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, que maravilha. Estamos aí na última quinta-feira do mês de janeiro, dia 28 de janeiro de 2021. E que bom ter vocês aqui. Eu já quero começar essa nossa terapia de grupo, para a gente fazer aí 2 minutinhos de poder da presença. Então, eu quero te convidar para você respirar com o nariz, isso, soltar o ar pela boca, isso. Esse é o momento, então, de você iniciar essa conexão com esse grupo. Momento de aprendizado, de estudo, de conexão, isso. Respira novamente com o nariz, solta o ar pela boca, isso. Respira mais uma vez com o nariz, soltando o ar pela boca. E agora eu convido você a entrar nesse processo de conexão, de percepção, isso, de unidade com esse grupo, de união com esse grupo. Quando você então consegue olhar para cada pessoa, para cada colega, isso, e dar as boas-vindas a cada pessoa que faz parte desse grupo, que está aqui, que se coloca à disposição. Então eu convido você para estar à disposição, estar aberto, estar aberta, isso, colocar-se numa posição de aprendiz, de curioso ou curiosa, sobre tudo aquilo que nós vamos estudar hoje. Eu fico pensando nos insights, nas ideias, nas lições que ficarão gravadas para você a partir de agora. O quanto você vai aprender e o quanto esse aprendizado, esse ensinamento vai ajudar você na sua jornada. Eu fico pensando em todo o conhecimento adquirido até aqui e no quanto você pode se fortalecer com todo esse conhecimento, no quanto você pode seguir a sua jornada, compreendendo cada vez mais quem é você e o quanto você pode contribuir também na vida das outras pessoas. Então eu convido você novamente para respirar bem profundamente, isso, respirando profundamente, isso, com o nariz, soltando o ar pela boca, isso, respira novamente, soltando o ar pela boca, isso, muito bem, isso, dá uma esticada lá em cima, espreguiçando um pouquinho, isso, muito bem. Que bom, pessoal. Estava já iniciando aqui com algumas informações, né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui nesse nosso processo de aprendizado. E Helena tinha levantado a mão, quer fazer algum comentário ou pergunta? Bom dia, professor, bom dia a todos. A minha pergunta é bem básica. Se eu dissesse assim, professor Saturnino, eu gostaria de constelar um imóvel que está na justiça, qual seria a resposta e por quê? Tá bom. É possível constelar empresa? É possível constelar outras questões? É possível sim, tá? Tem muitas pessoas que trabalham com abordagem da constelação familiar exatamente até para tomada de decisão. Eu já atendi pessoas na carreira, na vida profissional, na vida financeira, para tomada de decisões. Então, evidentemente, escutando melhor a tua questão, daria para perceber se dá para constelar ou não, tá? Então, a resposta inicial é sim ou não, porque eu precisaria de mais informações.
Mas é possível constelar outras coisas? Sim. Tanto que existem as constelações organizacionais, que é quando o empresário, dono de uma empresa, ele quer ingressar no mercado, ele quer criar um novo produto e ele precisa... A constelação, nesse momento, ajuda ele a compreender o seu posicionamento, o seu mercado, ou seja, dá para você trazer muita informação relacionada a isso. Então, é possível que também seja possível constelar aí a tua questão. Gratidão. Valeu. Valeu. Muito bem. Ok, pessoal, que bom. Nesse mês, a gente teve algum ensinamento onde eu falava um pouquinho sobre os 3 pilares, né? Alguém sabe, quem se lembra quais são os 3 pilares da vida? O eu, o trabalho e as relações. É isso aí. Na ordem correta, o eu, as relações e o trabalho, ok? Então, esses são os 3 pilares da vida e essa compreensão, né, sistêmica desses 3 pilares da vida é muito importante. E mais uma vez eu volto a falar sobre os 3 pilares da vida, mas agora falando mais sobre comportamento, tá? Então, a aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho na compreensão do comportamento. Muitas pessoas, então, têm vários comportamentos e não entendem por que às vezes, têm determinados comportamentos. Então, é importante a gente entender que o comportamento, ele é o motor propulsor. Ontem eu estava dando uma aula, internacional, com tradução simultânea, então tinha o pessoal aí de língua latina, né? Então tinha Venezuela, Paraguai e Argentina, os hermanos aí do nosso colega Leonardo, tinha muitos argentinos nessa aula, enfim, pessoas do México, dos Estados Unidos. Então eu estava dando uma aula e eu falei um pouquinho sobre comportamento, né? Então, o que é o comportamento? O comportamento, ele é importante para nós, né? Exatamente porque quando eu olho para as minhas ações, o comportamento, ele é o resultado de alguma coisa, né? Então, se você quer ter sucesso, você tem que olhar para os seus comportamentos e avaliar que tipo de comportamento que você está tendo. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ser um terapeuta, você tem que olhar para o comportamento que você tem. Agora, a percepção sistêmica aqui é a gente compreender que os nossos comportamentos, eles são movidos por uma ou mais das nossas 6 necessidades básicas ou essenciais, tá? Essas necessidades, eu já tinha ensinado elas na PNL, mas agora quem é da PNL vai ter uma visão muito mais ampla, né? E aí a gente volta a falar da visão sistêmica, né? Da capacidade, então, da gente compreender melhor a nossa vida, a nossa postura, enfim, como nós interagimos com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Então, o comportamento, ele é o motor propulsor, é aquilo que nos direciona para os resultados que queremos. E eles atendem uma ou mais dessas necessidades básicas ou essenciais. Então, vamos lá. Todos nós, então, temos os 3 pilares da vida, conforme a gente já aprendeu, conforme eu já expliquei. Eu não vou me ater a essa parte dos pilares da vida, porque eu já dei uma aula explicando sobre esses pilares aqui, tá? Então, quem participou, evidentemente, vai conseguir fazer mais ligações, vai ter uma compreensão maior, porque agora a gente começa a juntar muitas coisas, né? Então, a gente vem numa jornada esse mês e é importante, então, você, que é das constelações, rever todo o conteúdo, rever todas as aulas, porque uma coisa depende da outra, um é complemento do outro, tá? Então, quando você vê algumas queixas que algumas pessoas trazem, não somente uma queixa, por exemplo, dela, né, com ela mesma, mas muitas vezes queixas que ela tem da relação, por exemplo, que ela tem com os irmãos dela, né? Você vê em alguns casos, por exemplo, alguns irmãos
que têm comportamentos totalmente hediondos. Por exemplo, você quer compreender um pouco o que é o suicídio? Isso daqui ajuda você a compreender. Quer olhar um pouquinho para vícios? Então, se você vai trabalhar com pessoas que têm vícios, você aprender a olhar para isso daqui é importante, porque isso ajuda uma pessoa. Então, esse ensinamento aqui vai ajudar a gente a desvendar um pouquinho os vícios, os comportamentos e até o fato de uma pessoa muitas vezes entrar no caminho do suicídio. Então, o ensinamento de hoje, ele é muito profundo, ele é muito enriquecedor. Evidentemente que em alguns pontos não vai dar para a gente aprofundar, mas é importante você ter em mente tudo aquilo que todas as informações que eu já trouxe para vocês até aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui alguns representantes. Muito bem. Conforme a gente já aprendeu em aulas passadas, que existem 3 esferas extremamente importantes. Dentro dela, né, existem os subgrupos. Então, quando a gente fala da esfera do eu estou falando da minha identidade, de quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo aqui, eu estou falando de vários, por exemplo, dos papéis que a gente tem na nossa vida. Tá? Então, é importante a gente compreender, quando a gente fala esfera do eu estou falando da vida pessoal, de quem nós somos, o que você faz, enfim, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto identidade. Então, tem muita coisa ligada a isso daqui, que se você pega isso daqui e expande, então você, evidentemente, vai colocar aqui muitas informações. Quando a gente vem na esfera das relações, nós estamos falando exatamente do quê? De mim, da relação que eu tenho comigo e a minha relação que eu tenho com os demais, com os meus pais, irmãos, colegas, vizinhos. Então, relações. Tudo que se envolve sobre relacionamento. Relacionamento de casal, tá? Então, aqui, por exemplo, se você pega isso daqui e expande, você vai, por exemplo, voltar lá na aula que eu tive dessa semana, falando sobre as 2 esferas, interno ou externo e a unidade. Então, é aqui, ó, né? Relações, por exemplo, a gente consegue ter uma visão muito maior. E trabalho. Quando a gente fala do trabalho, estamos falando da vida financeira, da prosperidade, do sucesso, ou seja, estamos falando de uma série de situações. Então, para toda essa engrenagem funcionar, você precisa, evidentemente, de uma coisa muito importante, que é o comportamento. Sem o comportamento, você não faz absolutamente nada. Então, na minha esfera do eu preciso, evidentemente, dos meus comportamentos. Algumas pessoas não têm comportamentos adequados na sua esfera do eu. E esses comportamentos não são adequados por uma série de fatores. Tem pessoas, então, aqui que têm comportamentos destrutivos, tá? Não conseguem emagrecer, estão no processo depressivo, estão vivendo algumas doenças, enfim, existem comportamentos que não são adequados. Então, eu gostaria de ter comportamentos empoderadores, eu gostaria de estar direcionado para o meu sucesso, mas existem uma série de fatores que é importante, então, eu compreender o porquê que muitas vezes eu não estou me comportando da maneira certa. Então, você começa o ano, você começa uma jornada agora da sua vida, e você define metas, você define objetivos, só que aí, à medida que o tempo está passando, você vê que você não está performando da maneira certa. E aí, é nesse momento que muitas pessoas param e se perguntam, eu não sei porquê, mas eu estou bloqueado. Eu não sei porquê, mas a minha vida não está dando certo. Eu não sei porquê, mas eu não estou prosperando da maneira certa. Então, por isso que é importante a gente aprender a ter essa visão sistêmica, exatamente para você auxiliar o teu cliente, auxiliar você mesmo nesse processo de compreensão, de resgate do seu eu e de fortalecimento, ou de, conforme eu estava dizendo antes dessa aula ser gravada, né, eu estava dizendo sobre isso, eu estava falando um pouquinho sobre
a cura, né? Na visão sistêmica não existe cura. O que existe? Existe um momento em que o propósito da doença, né, muitas vezes, então, esse propósito da doença, ele foi cumprido na nossa vida. Então, quando o propósito é cumprido, ele se despede e vai embora, tá certo? Então, quando o propósito, independente de qual seja, independente de qual propósito seja, que acontece na nossa vida, então, quando de fato eu tenho essa percepção, ele chega ao fim e ele vai embora, tá? Então, é importante a gente ter já esse aprendizado, essa compreensão a partir de agora, tá? Então, quando propósitos são cumpridos, algo chega ao fim. Grava isso no seu coração. Esse já é um ensinamento sistêmico muito forte. Então, quando os propósitos, independente de qual seja, são cumpridos, algo chega ao fim. Quando eu falo de propósito, gente, eu estou falando da doença, eu estou falando do fracasso, eu estou falando do bloqueio, exatamente porque eu já disse isso para vocês aqui nessas aulas, que o problema não é o problema. O problema nunca foi o problema. O problema é uma dádiva. A doença é uma dádiva. O vício é uma dádiva. Por exemplo, quando você não olha para o seu vício da maneira certa, né? Porque só, o vício é uma substituição de algo. Muitas pessoas estão num caminho da vida delas, e é um caminho muitas vezes muito dolorido, um caminho de perdas, um caminho de diversas coisas acontecendo, e chega no momento da vida dessa pessoa que ela inicia, por exemplo, um processo de vício na vida dela, por drogas, cigarro, álcool exagerado. Então, se não existe o vício, essa pessoa faz o quê? Ela substitui o vício pelo suicídio. Então, por isso que é importante a gente entender que o problema é uma dádiva divina. E é importante, então, eu aprender a olhar para tudo isso, ter a visão correta. Por isso que o constelador, o terapeuta, existe, exatamente para auxiliar as pessoas nessa percepção, nessa compreensão de como a vida dela está andando. Então, isso é uma função do constelador. Não adianta, então, você ficar por aí, às vezes, procurando ajuda. Infelizmente, hoje, como não existe, né, uma unidade na compreensão de todo o processo emocional, comportamental. Então, hoje você tem muitas coisas, você tem a psicologia, você tem a psiquiatria, enfim, você tem várias abordagens terapêuticas. Então, evidentemente, cada um vai querer fazer o quê? Vai querer puxar para o seu lado e falar assim, não, o caminho aqui é certo, né? E eu vejo muitas pessoas, então, buscando caminhos para superação de questões emocionais e comportamentais. Algumas ferramentas são mais eficazes do que outras. Por exemplo, se você perguntar para mim, professor, a PNL ela é eficaz? A hipnose é eficaz? Sim, a PNL é eficaz, principalmente a PNL, porque ela tem a visão sistêmica da Virginia Satir, que trabalha com as terapias familiares, tá? Então, se você consegue, evidentemente que não é qualquer praticante de PNL que vai ter essa visão, porque é necessário aprofundar. Se você fica só no practitioner, só no master practitioner e só no trainer, você vai ter uma visão da PNL, mas é importante aprofundar. Por isso que eu sempre incentivo vocês buscarem leitura, porque a leitura ela vai trazer uma compreensão muito maior, e aí você vai conseguir ter essa visão sistêmica aqui que a gente está conversando agora, tá? Então, é importante a gente entender que muitas pessoas estão, de fato, num caminho de perdas, tá? E quando essa pessoa tem uma compensação no vício, por exemplo, significa que essa pessoa, então, ela tem um chamado, tá? Existe um propósito na vida dela que precisa ser cumprido. E muitas pessoas acabam não compreendendo esse propósito.
E quando elas não compreendem, elas ficam nisso por muito tempo. E é possível, então, chegar no momento em que, de fato, a pessoa ela vai morrer, mas não foi pelo suicídio inicial. Evidentemente que muitos de nós estamos num caminho de responsabilidade com o nosso corpo, né? Então, tem pessoas que falam assim, quem fuma demais sabe que um dia vai morrer. Perfeito. Mas quem é você para condenar quem fuma? Tem pessoas que não fumam, mas são pessoas que toda hora se irritam, já viu? Toda hora se irrita. Vai pra merda você, vai você. Né? Então, toda hora é uma pessoa extremamente irritada. Qual que é a diferença de uma pessoa que fuma para uma pessoa que o tempo todo briga com os outros e dá porrada nos outros? Então, é aquela coisa. Eu já ensinei isso para vocês em algum momento, que o vício, ele não é... O vício, ele também... Existem aquilo que a gente chama de vícios emocionais. Então, tem pessoas que são viciadas, por exemplo, em raiva, e carregam isso para a vida delas. E eu já falei qual que é feito disso na vida de uma pessoa, tá? Então, mas eu não vou aprofundar isso daqui, porque a gente já tinha conversado já. Muito bem. Eu estava dizendo para vocês que todos nós temos 6 necessidades básicas essenciais. Então, vamos lá. Quais são elas? Primeiro, certeza. O que é certeza, professor? Certeza é a segurança, por exemplo, né? A gente quer ter certeza das coisas. Quer ter segurança. Eu quero saber se o caminho que eu estou fazendo é o caminho certo. Tá? Eu quero ter controle. Eu quero ter ordem nas coisas. Então, a gente busca por certeza. Uma outra necessidade que a gente procura na vida é da variedade, né? Então, muitas pessoas querem ter variedade na vida delas. A variedade está relacionada com o quê? Com a aventura, com a surpresa, né? Quando você não tem variedade na sua vida, você entra numa vida monótona, né? Uma vida chata. Por quê? Porque parece que nada muda. Então, quando você tem ali uma permanência de algo, você quer mudar de alguma maneira, tá? Mudar algum aspecto da sua vida. Aqui vem outros ensinamentos, mas eu não vou me ater ao aprofundamento dessas necessidades básicas. Depois, o terceiro é significado. Todos nós buscamos também pelo significado, tá certo? Tá? Então, o que é o significado? É o senso de ser reconhecido por alguém ou por um grupo de pessoas, tá? E isso mexe com a gente, né? Então, isso tem a ver com a validação, tem a ver com ser especial, com ser realmente uma pessoa que é vista pelas outras pessoas como uma pessoa realmente que, de alguma maneira, contribui na vida das outras pessoas. Então, significado. Muitas pessoas buscam pelo significado, tá? Depois nós temos amor e conexão, que é a outra necessidade básica. Amor e conexão. Estarmos conectados, fazer parte de algo. Né? Nós temos essa necessidade. E depois crescimento. Crescimento é evolução, tá? Então essa é outra necessidade básica, essencial. Crescimento. As pessoas querem evoluir, querem ter crescimento na vida. E por último, contribuição. Né? Contribuir. Contribuir com a vida do outro, enfim, de alguma maneira incluir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Contribuição, tá? Ajudar, servir. Então vamos lá, vamos só reforçar aqui quais são essas 6 necessidades básicas. Então, primeiro, certeza, depois variedade, então, certeza, variedade, significado, amor, tá? Então, amor e conexão, crescimento, contribuição, tá? Então, essas são as 6 necessidades básicas e essenciais, tá? Aqui vem agora uma outra compreensão. Todos nós temos os nossos comportamentos, tá? Quando nosso comportamento é movido por uma ou mais dessas 6 necessidades básicas e essenciais, começa o vício. Então, vou repetir essa informação que é muito importante para nós. Todo o nosso comportamento, ele age atendendo uma ou mais dessas 6 necessidades básicas ou essenciais.
Mas quando o seu comportamento atende duas ou mais, começa o vício. Vício, ele está relacionado a muita coisa, ao cigarro, à bebida, à comida, ao doce, a um monte de coisa que muitas vezes a gente carrega como vício na nossa vida. Vício em fazer nada, vício em dormir mais tarde, enfim, vícios, vícios, vícios. Existem muitos vícios que as pessoas carregam. Os mais comuns é o do cigarro, é o da bebida alcoólica, o das drogas, porque aparentemente parece que prejudica mais rápido as pessoas. Aparentemente, ok? Então vamos lá. Muitas vezes o saturnino, então vamos olhar primeiro para o eu, esfera do eu. Muitas vezes o saturnino, ele tem uma jornada na vida dele, ok? Em que, de alguma maneira, o saturnino se relacionou com o pai dele, por exemplo, né? Então, o pai sempre foi ausente na vida do saturnino. Quando o pai se torna ausente na vida do saturnino, necessariamente, o que acontece com o saturnino? Ele, por exemplo, é afetado, porque todos nós procuramos certeza na nossa vida. Certeza tem a ver com o quê? Certeza tem a ver com ordem, com força, com pé no chão, ter uma direção. Quando o pai falta na vida de uma pessoa, muitas vezes o que falta em nós, por exemplo, é a certeza. Uma outra coisa que falta em nós, por exemplo, é o crescimento. O pai, ele é força, é ação. A mãe é acolhimento, é amor, é união. Quando a mãe, por exemplo, falta no nosso relacionamento de filho, muitas vezes a gente perde o senso de significado. Bert Hellinger tem um ensinamento que ele fala sobre isso, que o sucesso tem a face da mãe. Quando lhe falta sucesso na vida, falta o amor de mãe, falta a conexão com a mãe. E muitas pessoas, infelizmente, estão aí, né, tentando compreender os seus comportamentos e muitas vezes lhes falta algumas coisas. Então, quando o pai está ausente na vida do saturnino, o saturnino ele vai buscar crescimento por si só. Eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho muito sucesso. Eu já disse isso para vocês em outros ensinamentos, que tem muitas pessoas que colocam o seu troféu na prateleira dos outros. A gente não faz as coisas porque eu quero fazer. Eu faço porque, de alguma maneira, eu estou atendendo um comportamento dentro de mim que quer provar para as pessoas que a minha vida deu certo. Muitas vezes a gente faz isso com os pais, muitas vezes a gente faz isso com outras pessoas que a gente teve relacionamento lá na primeira fase da nossa vida. Eu já contei histórias, por exemplo, da minha vida, né? Porque eu tive uma infância muito simples, eu nunca tive brinquedos na minha infância, né? E quando eu tive o meu filho, o que eu fiz? Eu dei muito brinquedo para o meu filho. Dei vários brinquedos, vários, até de maneira exagerada. O que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando fazer uma compensação. Toda exclusão exige uma compensação. E aí, a gente olha para isso e vê, por exemplo, famílias, pessoas que foram lá atrás excluídas por alguma coisa, tá? Então, é importante a gente compreender que quando você tem um membro da família excluído, ou na primeira geração, ou na segunda, ou na terceira, ou na quinta geração, essa pessoa foi excluída, o seu sistema o tempo todo busca uma compensação. E tem muitas pessoas, então, que têm comportamentos que não são adequados e muitas vezes elas não compreendem porque têm esses comportamentos inadequados, ok? Então, quando eu busco atender mais de uma necessidade básica ou essencial, começa o vício. Então, por exemplo, vou dar exemplo então para vocês agora. A pessoa que é extremamente tímida. Tem pessoas que são extremamente tímidas, né? Tem uma vergonha imensa de falar na frente de qualquer lugar. Mas ela sabe que ela tem que falar. E ela sabe que ela não consegue falar. Por quê? Porque ela é tímida. Então tem um comportamento, tá? Então, por que ela é tímida? Ah, não, porque eu quero ter segurança, ok? Eu quero ter segurança.
Eu quero, evidentemente, de alguma maneira, ter certeza das coisas que eu faço. Então, por isso que eu não quero avançar, por isso que eu não quero fazer absolutamente nada, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que são tímidas despertam determinados vícios, tá? Por exemplo, o vício do cigarro. Eu busco uma compensação. Uma pessoa que fuma, ela busca uma compensação. Quando eu fumo, o cigarro, ele traz tranquilidade para mim. Ele me traz, de alguma maneira, alguma certeza sobre a minha vida. Mas também quando eu fumo, o cigarro, ele me traz conexão comigo mesmo. Quando eu fumo, eu me sinto bem. Isso me traz leveza. Uma pessoa que é tímida, por exemplo, tem pessoas que são tímidas, elas bebem para fazer algumas coisas, né? Bebe. E bebe. Para que eu bebo? Porque, de alguma maneira, eu quero buscar uma compensação. Quando eu bebo, eu consigo me conectar às pessoas. Quando eu bebo, eu consigo, de alguma maneira, crescer, né? Profissionalmente até eu cresço. Mas, às vezes, eu preciso beber para isso, para eu me desligar um pouquinho aqui de mim, para eu fazer algumas coisas que eu preciso, tá? Algumas pessoas, então, acabam bebendo também por conta da variedade, né? Ah, peraí, deixa eu beber, porque aí eu trago algum tipo de aventura para a minha vida. Então, vícios. Quando um comportamento atende mais de uma necessidade, gera o vício, tá? E, evidentemente, a gente sabe que existem graus de vício, né? Existe o grau superlativo, né, avançado do vício, e existem graus menores de vício, né? Se você, por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu bebo cerveja só final de semana, né? Aí bebe lá, todo final de semana bebe uma cerveja. Existe algum vício? Sim, claro que existe. Mesmo que pequeno, mas existe. Tem pessoas que chegam no final de semana, todo final de semana bebe 6, 7, 8 garrafas, né, no final de semana. Tem algum vício nisso? Claro que existe vício. E assim é em várias outras coisas, conforme disse, comida, tem pessoas que são viciadas em atividade física, enfim, busca uma compensação, tá certo? Toda compensação, tá? Então, mais uma vez, toda exclusão gera uma compensação. Então, quando eu tenho uma exclusão, quando eu sou excluído pelo meu pai, quando eu sou excluído pela minha mãe, isso, de alguma maneira, eu busco uma compensação. A visão sistêmica aqui, desse nosso aprendizado, é exatamente para a gente compreender, eu já atendi pessoas que elas não compreendiam por que elas tinham determinados comportamentos. Por exemplo, Saturnino, eu não sei o que acontece comigo, mas quando eu vi, eu já gritei, eu já dei porrada, eu já machuquei as pessoas. Eu não sei por que eu tenho esse comportamento. Isso é um vício também? Sim, isso é um vício. Está relacionado com alguns vícios que a gente tem na nossa vida. Essa pessoa, por exemplo, que tinha esse comportamento, que eu atendi, ela tinha vício com comida e doce. Então ela buscava alguma compensação na vida dela. Quando ela gritava com as pessoas, ela se culpava, ela se sentia mal, mas aí ela já tinha feito isso. Então, nesse caso aqui, essa pessoa, ela estava, evidentemente, impactada pelo seu eu e pelas suas relações, tá? Saturnino, quando o meu eu não está bem, pode influenciar as minhas relações? Pode. Pode influenciar no meu trabalho? Pode. Nesse caso, essa pessoa que eu atendi era uma pessoa que era muito agressiva com as pessoas, ela não ia bem na sua vida pessoal, não ia bem nos seus relacionamentos, porque ela teve 2 casamentos e estava partindo para um 3º casamento, e era uma pessoa que não tinha muita prosperidade financeira na vida dela. Então, quando ela olhou para o sistema dela, ela percebeu que existia muito da mãe dela, e de alguma maneira ela estava buscando a compensação por conta dessa exclusão que ela teve, né? Que muitas vezes, então, a gente carrega essa rejeição dentro de nós. Então, ter essa visão sistêmica ajuda a gente a se compreender. Então, quando eu fiz a constelação com ela, na verdade, esse processo que acontecia dela com a mãe dela, na verdade, todo esse processo
Não começou na mãe, porque quando ela começou a contar para mim a história da vida dela, a irmã era separada do terceiro casamento, ela separada no terceiro casamento. A mãe já com a idade mais avançada, nem mais tinha homem na vida e era obesa, tá? E qual que era o caminho das duas filhas? Obesidade, separação, mesma coisinha, né? Aí você olhava para a avó do mesmo jeito, também separada. A avó pega a mãe, pega as filhas, vem para Goiás e morava no Rio de Janeiro, vem para Goiás para morar aqui, fugida do ex-marido. E aí você olha um pouco mais para trás, aí você vê também outras gerações com esse mesmo tipo de comportamento. Todas as mulheres infelizes nas suas relações matrimoniais. Então, quando você olha para esse sistema e percebe os excluídos de todo esse sistema, isso traz uma compreensão muito maior. A gente vai avançar nisso em aulas futuras, exatamente quando a gente for falar um pouco mais sobre os campos morfogenéticos. Então, aí a gente vai ter uma compreensão maior de como a gente pode se conectar a todas essas histórias do passado. Aqui o mais importante, nesse ensinamento que eu quero trazer para vocês, é exatamente sobre a maneira que a gente pode fazer para satisfazer, ok? Para satisfazer, então, esse propósito que muitas vezes gera na nossa vida. Então, existe um propósito na vida de qualquer pessoa. Existe um propósito na minha vida. E muitas vezes esse propósito, ele não está claro para nós, tá? Então, sistemicamente, nós atuamos, a nossa vida, nós atuamos baseado num propósito, tá certo? E muitas vezes esse propósito, ele não é revelado em nós. Então, eu, Saturnino, eu sou membro de uma família. Eu faço parte de uma história. Existe um propósito na minha vida. E muitas vezes, se eu não me conecto da maneira certa a esse propósito, evidentemente, de alguma maneira, lá no futuro, algumas pessoas também, elas serão, de alguma maneira, impactadas por todas essas informações. Então, compreender os nossos comportamentos é, de fato, a chave do nosso sucesso. Por isso que é importante a gente aprender a olhar para o papai e para a mamãe e compreender muito bem como vai a nossa relação com eles. Muitos membros de família, então a gente olha, por exemplo, para uma família, eu olho para a minha família, por exemplo, na minha família eu tenho duas irmãs, eu e o meu irmão que já é falecido, né? Então, quando eu olho para esse relacionamento que eu tive com os meus pais, que cada irmão teve com os pais, eu vejo de fato que cada irmão tem, de alguma maneira, algum tipo de comportamento inadequado, né? Infelizmente, o meu irmão, por exemplo, ele tinha vício na bebida e no cigarro, tá? E, infelizmente, ele faleceu, né? Infelizmente, ele faleceu por conta de um acidente, mas, infelizmente, muitas vezes, tem pessoas que acabam enveredando, né, no caminho do vício, e esse caminho, muitas vezes, é um caminho de perdição. Eu preciso entender uma coisa, gente. Quando você vai no médico, né, tem muitas pessoas que vão no médico, aí faz ali um exame, né? Faz ali o exame. Aí o médico olha e fala assim, ó, o seu sangue está com colesterol alto. Aí, por conta do colesterol, você tem uma pressão alta, por conta do sangue que não está bom, pode vir uma diabetes, por conta da diabetes pode vir enfim, uma coisa vai puxando a outra, né? Então você chega no médico, o médico olha e fala assim, nossa, tem isso, tem aquilo outro. Então é importante a gente entender que muitas vezes também no campo das nossas emoções, na nossa vida, muitas vezes tem pessoas que estão assim, ansiosa, viciada, depressiva, síndrome do impostor. Então você vai olhando para isso e você vê uma pessoa que ela carrega muito dessas coisas na vida dela, tá? Um bom terapeuta, ele tem que ter percepção para enxergar tudo isso. Não é simplesmente um vício, tá? Não é a consequência dessa relação que muitas vezes eu tive com a mamãe e papai,
e o quanto dessa relação afeta de fato a minha vida. Tem pessoas que têm insônia, irritabilidade, dificuldade de prosperar na vida, dificuldade com dinheiro, ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que quanto mais rápido eu busco ajuda, mais rápido, evidentemente, eu consigo superar algumas questões emocionais. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas vão buscar ajuda, elas já estão num estágio muito avançado de comprometimento emocional. É muito raro, já no primeiro estágio do processo de compreensão que nada vai bem, uma pessoa procurar ajuda. O que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem o quê? Ah, não, o fato de eu não estar bem aqui na minha vida pessoal, quando eu começar a ganhar dinheiro, as coisas melhoram. Tem pessoas que fazem isso. A minha vida só está ruim por falta do dinheiro. Não, ô criatura, a sua vida ela só está ruim porque existem muitas coisas comprometidas no seu sistema. Tem pessoas que carregam essa verdade. Quando eu ganhar dinheiro, eu resolvo o meu problema. Aí ela começa a ganhar dinheiro, mas o dinheiro nunca é suficiente. A pessoa ganha 2 mil, o dinheiro não é suficiente. Ganha 4 mil, o dinheiro não é suficiente. Ganha 10 mil, o dinheiro não é suficiente. Nunca sobra dinheiro na vida dessa pessoa. Por incrível que pareça. Porque ela sempre vai encontrar uma desculpa. Ah, o meu problema é porque eu não tenho a pessoa certa do meu lado. Me falta o homem, me falta a mulher. Na hora que eu encontrar esse homem, essa mulher, meu problema é resolvido. Só que o problema não é o outro. O problema está em nós, não está no outro. Tá certo? Evidentemente que quando você não está bem, você vai se envolver com pessoas que também não estão bem. Não estão bem. Por quê? Por conta das compensações. Aí eu vou e me conecto com pessoas que também não estão bem. E aí o que acontece? A minha vida piora. Aí, quando uma pessoa entra no ciclo que ela começa a mudar a vida dela, aí ela começa a olhar para o parceiro e fala assim, epa, eu acho que cometi aqui uns erros na minha vida, mas agora eu tô na igreja, agora eu tenho um filho, eu tenho uma filha, como é que eu faço? Agora é manter esse casamento. E aí ela cai numa historinha que muitas vezes ela conta para ela. Não estou incentivando ninguém a entrar num processo de separação. Tá? Aí a pessoa entra numa outra trajetória. Agora ela entra na trajetória de tentar mudar o outro. Deixa eu mudar o outro aqui. Entenda uma coisa. Isso é muito comum dentro da igreja. Entenda uma coisa. Se nem você se entende ou se compreende, como é que você quer mudar o outro? Gente, isso é uma mentira, você falar que você muda o outro. A gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. A única coisa que você pode fazer pelo outro é trazer percepção. É trazer para o outro capacidade de conexão. E, evidentemente, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você não é terapeuta. Porque você não é um constelador, não é especialista em PNL. Então, por isso que quando a vida do casal não vai bem, não adianta você querer entrar numa jornada de tentar mudar o outro. Isso não vai acontecer. O outro tem que estar aberto também para caminhar junto contigo. Se o outro não está aberto para caminhar contigo, evidentemente que essa jornada vai se tornar muito infrutífera. Compreendo que a maioria das pessoas fazem o quê? Elas ficam numa tentativa de fazer o outro estar aberto, ok? Qual que é o melhor caminho? Diálogo, mas o diálogo na hora certa. Eu vejo algumas pessoas buscando ensinamento raso. Vai ali, por exemplo, na igreja,
escuta a pregação do padre ou do pastor, e aí ela fala assim, agora eu vou lá, a partir dessa pregação, conversar com meu marido, a minha esposa, pensando que o outro já está preparado para abertura, para mudança. Acontece em alguns casos? Acontece. A gente vê que acontece. Mas se for para a gente olhar no universo grandão, muitas vezes a demora ela se torna muito grande. Então, por isso que é importante a gente entrar numa jornada de autoconhecimento. Por isso que é importante a gente entrar numa jornada de busca do conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, né, quando você aprende muitas coisas, você se sente mais preparado para levar para o outro uma percepção diferente. A mudança do outro inicia, de fato, quando ele vê em mim uma mudança significativa, ok? Só que muitas vezes essa mudança, ela é uma mudança às vezes complicada, dolorida, porque eu vejo muitas pessoas quando iniciam um processo de mudança, elas são criticadas, né? Então vamos lá, eu, Saturnino, começo uma mudança na minha vida, e aí eu tenho aqui a minha esposa, e a minha esposa olha e fala assim, você está mudando aí, mas logo você vai desistir. Aí a gente olha ali, para as 6 necessidades básicas essenciais. A gente precisa o quê? Segurança, né? Variedade, né? A gente também precisa de significado, amor e conexão, crescimento e contribuição. Quando a minha esposa vira e fala assim, isso daí é balela, logo isso vai passar, então evidentemente, eu estava, na verdade, querendo atender um comportamento qualquer, de significado, talvez seja, de mostrar para ela, não, eu consigo mudar. Então, se ela olhasse para mim e falasse, nossa, que lindo, você está mudando, né? Então, quando você tem esse tipo de comentário, isso gera significado em você. E quando esse comentário não acontece, o contrário acontece com a gente. Ontem eu estava fazendo um atendimento de terapia de grupo, né, de quarta-feira, onde uma colega ela tinha um problema de relacionamento com o pai, né, insegurança, esse era o tema dela. Por que ela tinha insegurança? Por conta do significado. Porque o pai virou e disse o que para ela? Sua irmã, ela desiste fácil, sua irmã é fraca, né? Eu não sei se a colega está aqui. Mas é isso. Então, quando você passa por isso, né, significado. E aí, conforme eu disse para vocês, o significado, ele está relacionado exatamente com o quê? Com a relação que a gente tem com mãe e pai, né? E quando você, então, não tem esse significado da maneira certa, isso afeta todos nós, afeta a nossa jornada, afeta o nosso caminho. Muito bem. A gente está conversando um pouquinho aqui sobre comportamento, mas já são 7h25. O tempo voa, né? O tempo voa. E eu vou abrir agora para algumas perguntas e comentários de vocês e a gente continua esse nosso estudo nos próximos encontros. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Diga, Rejane. Professor, quando o senhor fala da questão do propósito, que eles precisam serem cumpridos, e a partir do momento que ele chega ao fim é que as coisas começam a ir por um outro caminho. Então, na questão que a gente fala de doença, de fracasso, alguns bloqueios, isso quer dizer que está predestinado na nossa vida a passar por determinadas situações? Não é predestinado. É porque existem as compensações, ok? Então, a doença, o problema, o fracasso, o bloqueio, ele é uma maneira de atender a necessidade minha, básica, por conta dos comportamentos. Lá na PNL, o ensinamento ele é um pouco diferente. A gente chama isso de todo comportamento tem uma intenção positiva, ok? Então, o ensinamento é o mesmo. Todo comportamento nosso, ele atende uma necessidade, ou várias necessidades.
Então, quando o comportamento atende mais de uma necessidade, gera o vício, ok? Então, eu, saturnino, eu sou bloqueado financeiramente, eu não consigo prosperar na minha vida financeira. Por que que eu não consigo prosperar na minha vida financeira? Porque eu, de alguma maneira, né, estou, por conta de uma compensação, meu pai foi excluído, meu pai não teve sucesso financeiro. E muitas vezes isso acontece na minha vida. Eu também não tenho sucesso financeiro. Então, por isso que o ensinamento é, quando o propósito, né, ele chega, ele é cumprido, então ele se despede e vai embora, porque agora eu tenho essa percepção. Então, a jornada aqui é levar a pessoa para essa compreensão, é compreender o que está acontecendo na minha vida. Quando eu compreendo, chega ao final. Porque agora eu começo a compreender que isso não é meu, que isso é do outro, que isso não faz parte da minha jornada. E eu vou entregar para o outro aquilo que é dele, e vou pegar o que é meu. Então, o ensinamento aqui importante que a gente precisa ter é, quando eu chego no processo de compreensão, eu tomo a vida para mim. Isso é importante a gente compreender. Quando eu chego no processo de compreensão, eu tomo a vida para mim. E agora eu sigo a minha vida e deixo os outros seguirem a sua vida. Perfeito, professor. Gratidão. Valeu. Deixa eu ver aqui na ordem que levantou a mão. Diga, Léo. Saturnino, então, toda exclusão gera uma compensação. Essa compensação pode ser um vício, né? Ou uma questão que está limitando a pessoa. Mais ou menos você falou alguma coisa assim, pode ser? Sim, exatamente. O vício, na verdade, ele é assim, ó, quando nós temos um comportamento que atende duas ou mais necessidades básicas ou essenciais, você tem um vício, tá? Por exemplo, você foi excluído pela sua família. Você, por conta da maneira como você reage, você foi excluído da sua família. Por quê? Porque você é a ovelha negra da família. Então você foi excluído. E isso, quando a gente olha para as nossas necessidades básicas e essenciais, a gente vê lá significado, crescimento. Então, isso muitas vezes afeta você em que necessidades básicas e essenciais? Pode afetar no amor e conexão? Sim, você foi excluído do seu sistema familiar. Tem pessoas que são excluídas. Amor e conexão, eu não tenho. Eu também não tenho, por conta da exclusão, né, eu não tenho significado, porque o significado tem a ver com ser especial, com ser honrado, e nunca o meu pai me elogiou, eu nunca fui elogiado pelo meu pai. Meu pai nunca gostou de mim, eu apanhei demais do meu pai. Então essa pessoa, ela cresce, ela se exclui, ela sai do sistema familiar, ela se exclui ou é excluída, e muito provavelmente, se essa pessoa ela tem essas duas necessidades ou mais, inicia um processo de vício. Uso de drogas, cigarro, bebida e várias outras coisas. Por conta de tudo isso que aconteceu na vida dela. Tá? E quando essa pessoa não caminha no caminho, quando ela não atende essas necessidades, o vício surge para suprir. O vício surge para suprir. Quando eu não tenho conexão e amor, quando eu não tenho significado, o vício serve para trazer compensação. Se uma pessoa exclui todo o vício, ela entra num caminho de depressão e suicídio. Por isso que muitas pessoas, então, tiram as suas vidas, porque elas não querem entrar nesse caminho, tá? Então, é importante então a gente entender que o vício, muitas vezes na vida da pessoa, é uma dádiva. O vício é um chamado para a pessoa aprender, olhar para o seu sistema e, evidentemente, trazer a compensação. Então, a compreensão aqui dessa aula é isso, é compreender as compensações
que a gente pode trazer para a nossa vida e cumprir esse propósito na nossa vida. Diga, Gratidão, Paty. Saturnino. Valeu. Diga, Paty. Eu. Então, e quando a pessoa é adotada? Ela é adotada, então ela foi excluída pelo pai e pela mãe, né? Já acho que começa aí, né? Uma exclusão. E aí, depois, quando ela cresce, ela tem condições de reencontrar esse pai, porque a mãe já morreu. Aí ele exclui o pai, ele não quer mais o pai. Isso vai impactar lá na frente para os filhos dele, né? Claro, em algum momento nessa linha do futuro, alguém vai pagar essa conta, tá? E há possibilidade de você trabalhar isso na constelação, essa exclusão, mesmo a pessoa já tendo partido? Claro, claro, com certeza. Você trabalha na constelação, é a quinta, a sexta, a 10ª geração do passado. E você trabalha na pessoa, porque todos nós somos reflexo disso, né? De todo esse sistema familiar. Todos nós carregamos tudo isso dentro de nós. Tá. Então, determinados comportamentos que você vai ter, né? Evidentemente que lá na frente você, dependendo do que você leva para a sua vida, lá na frente você vai impactar alguém da sua família. Um neto, um bisneto, um tataraneto. Tá. E a outra pergunta é, quando a mãe enaltece demais o filho, né, que seria no meu caso, tá? Minha mãe me enaltecia, ao mesmo tempo ela me denegria. Ah, que coisa linda! Muito Então, bem. e Então, aí? às vezes, ela ela te enaltecia, então te trazia significado, mas o amor e conexão não era totalmente aplacado, né? Totalmente adequado. Então, isso gera um vício. gera muitas coisas, não dá para a gente saber. Né? Ah, eu já sei, é o vício de comer. Tô brincando, mas tem muitas coisas por trás disso. Tá bom. Obrigada, gratidão. Valeu. Diga, dona Irã. Saturnino, o meu é mais uma dúvida. Todo o conteúdo que você está passando aqui nas aulas, vai ter alguma apostila em PDF também ou não? Não, esse ensinamento aqui é assim. Não tem apostila para isso, não. Esse aqui é sair um PDF. Não tem PDF, não. Não tem PDF. Aqui, de fato, é um ensinamento de compreensão, porque foi o que eu disse para vocês, né? Não se ensina constelação, se vive constelação, tá? Então, tá aí. Aceita que dói menos, né? Tem que anotar. Bert Hellinger sempre falava, não se ensina. Existem os livros dos ensinamentos dele, tá? Que caso você queira, tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês estão nos 110 livros escritos do Bert Hellinger. Você leu 110? Não li 110, evidentemente, né? Não cheguei a ler todos os livros. Tenho um objetivo de ler, mas os principais temas eu já li, os principais temas. Né? Eu tenho uma maneira de ler um pouco diferente, né? Eu não pego um livro e leio, né? Hoje um livro de cabo a rabo. Eu gosto de ler o livro dentro do tema do assunto que eu estou estudando. Ok. Aí, esses livros principais, tá tudo na nossa apostila, né? No que você passou para nós lá no curso, né? Tá, sim. Se Vou você olhar lá, tem lá toda a referência bibliográfica dos 10 já olhei. principais livros do Bert Hellinger para vocês adquirirem. Vou providenciar, pode deixar, gratidão. Valeu. Diga, Milton. Professor, veja bem, você falou que toda exclusão gera uma compensação, né? Então, por exemplo, no seu caso, por exemplo, vamos dizer assim, você tem um filho, encheu seu filho de presente, né? O que você buscava nesses presentes? Qual era
a compensação que você buscava. Então, por exemplo, e quando uma mãe ou um pai chega para um filho e diz, se você passar de ano, eu te dou isso. Isso gera que tipo de comportamento mais tarde para a criança? Não dá para saber, não dá para saber, tá? Mas o que eu posso dizer para você é, quando a mãe e o pai falam assim, se você vai passar, aí se você passar, eu te dou isso. Aí quando a criança não passa, o pai e a mãe se posicionam ao contrário, né? Você não passou. Então, quando você traz esse tipo de crítica, evidentemente vai da pessoa, tá? Pode ser que eu, naquele momento, esteja denegrindo a imagem dessa pessoa. Significância. Amor e conexão. Crescimento, não sei. Então, todo comportamento nosso, é importante deixar claro isso, ele atende essas 6 necessidades básicas. Quando eu grito com você, por exemplo, né, o que acontece com você? Você sente que você foi excluído? Eu de alguma maneira, não reconheci que você é uma pessoa inteligente? Significado. Se eu viro e falo para você, cara, não gostei de você, não gosto de você, conexão e amor. Então vai muito de cada pessoa, de como essa pessoa interpreta essa informação. É importante entender que existem 2 mundos, consciente e subconsciente. Às vezes, conscientemente, quando eu viro para você e falo assim, Emilton, você é feio. Você fala assim, isso não me afetou. Tem pessoas que você vai conversar com elas, não sei se vocês já viram, que você fala alguma coisa, o semblante da pessoa muda. Já viu? O semblante muda. Você fala assim, nossa, fulano, você é muito ignorante. Aí você vê que muda uma coisinha na carinha dela. Aí você pergunta, tá tudo bem com você? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Ou seja, no popular o pessoal fala assim, foi pro coração, né? Foi pro coração. Então existem 2 universos, o universo consciente e subconsciente. Quando você escuta uma coisa vinda de alguém, eu não sei o quanto isso está afetando você. E às vezes nem você sabe. Evidentemente, se é de uma pessoa que não tem nenhuma... se vem um estranho aqui agora e xinga eu, dependendo do que essa pessoa vai falar para mim, eu só viro as costas e sigo a minha jornada. Mas se essa pessoa é uma pessoa importante, eu não sei o quanto isso vai me afetar. Sei. Por exemplo, quando você falou que, por exemplo, os pais, por exemplo, você não tem uma conexão com seu pai. Por exemplo, os pais da gente, se a gente for olhar, eles não souberam dar carinho. Isso aí é fato. E aí você entra na... Mas, por exemplo, quando você busca, você não tem isso na sua casa, a criança não tem isso na sua casa, e busca em outros essa conexão que ele não tem em casa. Isso gera uma como é que eu posso dizer? Uma falta, isso vai gerar um desequilíbrio na pessoa no decorrer da jornada? Por exemplo, tem pessoas que buscam essa compensação no relacionamento com o outro, né? Então, tem homens e mulheres que buscam essa compensação no seu relacionamento com seu parceiro ou parceira. Pensando que essa compensação será atendida, mas não vai ser atendida, porque não foi compreendida. Enquanto não é compreendida, ela não finaliza. Então, isso pode trazer consequências no futuro. Ela pode, por conta disso, ter os seus filhos e, de repente, ou se torna um pai ou uma mãe superprotetor, ou se torna um pai ou uma mãe totalmente desligado. E não vai dar atenção, não vai dar carinho e vai deixar o filho jogado. E esse filho jogado, ele pode olhar para todo esse sistema e, por conta da maneira como o pai ou a mãe se relacionaram com ele, ele pode carregar muitas coisas. Insucesso, dificuldade no relacionamento. E aí,
é uma porta aberta para muitas outras coisas. Valeu, professor. Gratidão. Valeu. Diga, Oswaldo. Olha eu de novo aqui. É o seguinte, todo vício eu posso dizer que é oriundo desse processo que você falou agora, Saturnino? Todo vício, ele é oriundo desse processo do nosso comportamento que busca atender duas ou mais necessidades dentro de nós, tá certo? O cigarro, a bebida, a droga, qualquer vício. Ele é oriundo disso. Ele emerge desses nossos comportamentos, de atender à intenção positiva desses comportamentos. Ô Saturnino, mais uma coisa aqui. Vamos supor assim, eu já vi uma família assim, ter 2 filhos. Para um, eles elogiam demais, é o super-herói do menino, e a menina não é nada. Isso aí, vamos supor assim, o quanto o pai e a mãe elogiam demais um filho, a reação dele vai ser, do jeito que você já falou aí, pode ser a mais adversa possível na dele, né? Sim. Eu posso dizer assim. É igual eu virar, por exemplo, eu tenho 2 amigos. Eu tenho o Oswaldo e a Dirce. São grandes amigos meus. E aí eu viro pro Oswaldo na frente da Dirce e falo assim, cara, você é a pessoa mais especial da minha vida. Aí eu viro para a Dirce e falo, Dirce, você é a pessoa mais especial da minha vida. Rola um ciúme? Entendi. Mesmo você elogiando os 2, o outro pode olhar para isso e falar assim, uai, ele está dizendo que gosta de mim, mas também gosta do outro. É o que acontece, por exemplo, no relacionamento de casal. Você é casado? Sou. Tá, vou fazer uma brincadeira aqui com todo respeito. Se a tua mulher virar para você e falar para você, te amo, e virar para um outro homem e falar, te amo, o que vai ficar na sua cabeça? Pô, peraí. A gente tem desejo de posse, a gente tem sentimento de posse. Né? A gente quer o outro para nós. Então, uma criança, ela não tem entendimento do adulto. O adulto, ele se perde nisso, imagina uma criança. Então, mesmo ela vivendo, então, no relacionamento com papai e a mamãe, mas as duas são elogiadas na mesma proporção, isso daí pode gerar situações de conflito. Tá? Última pergunta, não vai dar para responder por conta do horário, eu sei que tem mais perguntas. Obrigado. Aí. Vamos lá, Joyce. É só para saber se eu posso falar com o senhor no privado, só uma pergunta. Tá, melhor você fazer aqui, porque hoje a minha vida vai ser corrida. Então deixa. Tá, porque está sendo gravado, aí não dá. Tá, obrigado. Tá bom. Se quiser, eu termino a gravação e respondo a tua pergunta, se for o caso, tá? Diga, Dona Irã. É só uma dúvida mesmo. Então, quando você olha para uma criança e ensina ela a falar assim, minha, meu, isso é prejudicial para ela ou não? Não sei. Não sei. Isso daí a gente só vai descobrir no futuro. Não sei. Porque cada pessoa tem uma maneira de interpretar a realidade. Cada pessoa, tá? Então existem